Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Fabiane Araújo Chaves, sou psicóloga, sou pedagoga, mestra em educação e doutoranda também em educação. Também sou especialista em psicopedagogia, em educação inclusiva, em educação musical e em orientação educacional. Eu vim trazer para vocês um pouco de informação a respeito de como eu fiz para entrar no mestrado e no doutorado. Não tem nenhuma mágica, né? Já vou contar para vocês que não há uma mágica para entrar. Mas tem alguns passos que eu segui, né? Eu criei esses passos, eu me organizei de uma determinada maneira que deu certo para mim, então acredito que possa dar certo para vocês. É um vídeo amador, né? Com a intenção de só de dar algumas dicas, porque onde eu trabalho, né, numa escola, também as minhas amigas, muitas pessoas perguntam para mim, né? Ah, já abriu a seleção para o mestrado? Como é que tu fez para entrar? O que eu posso fazer? Então, acho que reunindo as informações num lugar pode ajudar bastante gente. Vou contar da minha experiência, não quer dizer que em todas as universidades vai acontecer da mesma forma, mas acredito que muito dessas informações que eu pretendo trazer para vocês podem ser úteis para qualquer lugar que vocês forem estudar. Então, né, trazendo um pouco do meu currículo, eu me formei em psicologia em 2009, né? Desde a minha época da adolescência eu já tive dúvida se eu queria ser psicóloga ou pedagoga, né, professora. Fiz orientação profissional e deu que eu teria, né, uma aptidão, poderia me dar bem nessas duas áreas. Optei pela psicologia, cursei a psicologia, me formei, mas desde então eu sempre atuei na área da educação, principalmente com educação inclusiva, voltada para as pessoas com deficiência visual. Enfim, morei em Florianópolis, voltei para a cidade de Osório, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu resido, e lá em Florianópolis eu iniciei a faculdade da pedagogia, devido a um trabalho que eu estava realizando, e aqui eu resolvi terminar a faculdade e pensei em fazer o mestrado, né, que já era um sonho antigo, eu já tinha tentado uma vez na Universidade Federal de Santa Catarina, mas não tinha sido selecionada, não sabia o que fazer também, e quando eu vi que tinha um mestrado na minha cidade, eu disse, não, vou ter que passar, né? E era uma universidade pública, uma universidade estadual, de que eu jamais pensei que eu poderia conseguir, né? Me considero privilegiada, tenho uma família que sempre me apoiou, e eu sempre estudei em escola particular, fiz faculdade particular, então a questão da universidade pública para mim era uma coisa bem distante, né? Porque eu sei que é muito difícil de entrar, não que eu não tivesse condições, mas enfim, eu achava que ia ser muito difícil e resolvi me programar, né, para poder entrar nessa universidade que era do que eu queria fazer, mestrado em educação, e também na cidade que eu morava, né, que eu moro, que seria muito mais tranquilo para mim em relação às aulas, enfim. Quando eu descobri que tinha essa faculdade aqui na minha cidade, porque eu morei em outro estado, então não sabia dessa universidade aqui, eu vi que já tinha passado, já tinha aberto as inscrições para aluno regular, mas iria abrir ainda para aluno não regular, né? Que depois eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então eu comecei a me organizar e fiz esses passos que eu vou trazer para vocês, para poder, quando abrisse de novo, só um ano depois a seleção para aluno regular, que eu pudesse estar preparada para poder ser selecionada, tá? Então, de início, né, eu precisei muita determinação para estudar, eu abri mão de muitas coisas, abri mão de sair com minhas amigas muitas vezes e ainda abro mão, né? Quase que eu não tenho uma vida social ativa por conta que os estudos, enfim, né, acabam tomando nosso tempo, mas uma coisa eu sei onde eu quero chegar, né? Então, se você também pretende, né, fazer uma faculdade, pretende fazer um mestrado, se você sabe onde quer chegar, né, eu acho que vale a pena investir tempo, né, às vezes financeiro também, para conseguir o que a gente quer, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu fiz, né? Mas antes, o que é um mestrado, né? O que é um mestrado, um curso de mestrado? Muita gente fala para mim, eu sou professora de educação infantil, né? E muitas colegas, né? Ah, a Fábio tem mestrado, a Fábio é muito inteligente, a Fábio tem... Não é isso, né? Eu falo, eu sou dedicada, né? Eu pego... Não, nem tudo que eu faço eu gosto de fazer, mas eu faço o que tem que ser feito porque eu quero chegar em algum lugar, né? Então, eu até peguei aqui no senhor Google o que é um curso de mestrado, né? O mestrado é uma pós-graduação que aprofunda os conhecimentos de uma área específica, né? Como requisito, tem que ter concluído uma graduação e possuir um projeto de pesquisa, realizar provas de conhecimentos gerais,
realizar teste de proficiência em idioma estrangeiro, né, e realizar entrevistas com professores avaliadores. Então, assim, o mestrado é para todo mundo que é professor ou que fez uma graduação tem que fazer mestrado? Não, não é para todo mundo, né? A gente não tem que pensar o mestrado pelo título de mestre, porque na verdade, ó, eu vou dizer para vocês, não muda nada, né? Eu sou a mesma pessoa de antes, mas se eu quero trabalhar com pesquisa, se eu quero ter uma vida acadêmica, né, mais ampla, é um curso de mestrado. Por salário, né, ali onde a gente trabalha, às vezes ganha um salário um pouquinho melhor, não vale a pena todo o esforço, tá? Porque o salário às vezes não muda muito de acordo com quem tem mestrado. Mas, né, tipo, eu gosto de trabalhar com pesquisa, eu gosto do ambiente acadêmico, eu gosto de me dedicar. Então, para mim é uma coisa que vale muito a pena. E o doutorado, então, né? No ano passado eu entrei no doutorado nesta mesma universidade. Então, o que seria o curso de doutorado? Então, é uma pós-graduação, né, mais ampla, que visa a formação de pesquisadores e professores universitários, né? Então, a minha intenção é futuramente, né, quando puder, trabalhar como professor universitário. Então, eu sei que eu preciso de um doutorado. Antigamente, até quem tinha só graduação entrava nas universidades, mas hoje em dia a gente sabe que é diferente. Tu precisa mais requisitos, né? Então, o mestrado e o doutorado são fundamentais para quem quer ser professor universitário. Então, é um curso de nível mais avançado, que exige uma dedicação maior e tem uma longa duração, né? Tipo de 4 anos. O mestrado geralmente são 2 anos e o doutorado são 4 anos. Então, o que eu fiz, né? Voltando à história, que eu descobri que tinha o curso de mestrado aqui na minha cidade, na época não tinha o doutorado ainda. Isso foi em 2019, 2018. Eu peguei, entrei no site da universidade e comecei a quê? A olhar os editais anteriores. Por quê? Só olhando o edital do curso, eu ia saber o que eu precisava me preparar para passar quando entrasse o próximo edital. Então, assim, primeiro de tudo, leiam o edital. Peguem os editais anteriores e leiam como é que o curso é constituído, quantas linhas de pesquisa tem aquele curso, né? No caso ali no curso de mestrado que eu fiz, hoje em dia tem 4 linhas de pesquisa. Eu tenho que saber a linha de pesquisa que eu vou me dedicar para saber com que professor que eu quero estudar, né? Quem que pode ser o meu orientador. Por exemplo, aonde eu estudo, né? Tem a área da inclusão, tem a área da música, tem a área da docência, né, formação de professores. Então eu tenho que saber o que eu pretendo estudar para saber o foco para onde eu quero ir, né? Então eu preciso ler os editais, eu preciso conhecer o programa, eu preciso ler o projeto pedagógico ali do curso, né, o regimento, o que precisa para terminar o doutorado, porque não é só um trabalho, não é só a dissertação, e nem só, né, porque a dissertação já é um horror. Então, assim, a gente precisa saber o que está incluído nesse pacote todo do mestrado, né? Então, o primeiro passo é ler os editais, né? Ler os editais, conhecer os professores e como que eu posso conhecer melhor cada professor daquele curso, entrando no currículo Lattes daquele professor. Então, assim, para você entrar numa seleção para doutorado, você tem que ter o seu currículo Lattes atualizado. Então, isso é um passo fundamental que você já deve fazer. Pegar todos os certificados, colocar tudo que você já participou no seu currículo Lattes, porque ele vai valer, né, na sua avaliação para entrar num curso de mestrado, né? Então, você tem que ter um currículo Lattes, é obrigatório. E você tem que também pesquisar o currículo Lattes dos professores. Por quê? Eu vou entrar no currículo de determinado professor e eu vou ver no que ele é formado, o que ele pesquisa, se ele é coordenador de algum grupo de pesquisa, o que os orientandos deles estão pesquisando. Por quê? Eu tenho que ter mais ou menos uma noção, primeiro, do que eu quero pesquisar, né? Não posso entrar no mestrado, quero entrar no mestrado, tá? E aí vai pesquisar o quê? Não sei. Não, eu preciso ter uma ideia. Eu quero pesquisar sobre os professores de educação infantil. O que dos professores de educação infantil? Né? Para isso a gente precisa ler, né? Bastante. Então, assim, olhando os currículos, a gente vai ter uma noção do que se pesquisa e ver o que a gente pode pesquisar de acordo com aquilo que eles têm, né? Daquele grupo de pesquisa, né? Daquela formação. Então, a gente vai olhar os currículos e vai pensar num possível professor orientador. Escolher uma linha de pesquisa, né? E dentro disso eu vou elaborar um projeto, né? O que é um projeto, né? Introdução, justificativa, objetivos, referencial teórico, metodologia, né? Uma consideração final ou resultados preliminares, um cronograma e as referências. Então, para isso, eu preciso ler.
eu quero pesquisar sobre, né, no meu caso, né, música com bebês. O que de música com bebês? Eu vou procurar os artigos que trabalham com música com bebês, ver o que se pesquisa, ver quais as lacunas, porque eu não vou pesquisar uma coisa que já está sendo pesquisada, que já foi pesquisada, que já tem resultado sobre aquilo. Então, eu vou pesquisar e ver o que. Ah, eu poderia dentro. Ó, isso aqui estão falando que não é pesquisado, eu acho importante. Então, eu posso propor um projeto de pesquisa em relação àquilo. Então, eu preciso ler, eu preciso conhecer os autores que tratam da minha temática, né? Então, eu quero pesquisar qualquer assunto, formação de professores, quem é que fala sobre formação de professores, né? Eu tenho que saber. Isso vai cair na prova, eu vou ter que botar no meu projeto. Então, a gente precisa de uma preparação antes de entrar no mestrado. E foi isso que eu fiz. No edital, já tem, não sei se em todos, né? No curso que eu fiz, eles já indicam leituras obrigatórias para a seleção. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler aqueles materiais, que incluíam artigos escritos pela minha orientadora, alguns livros da área. Eu comecei a ler, porque antes eu não sabia nada sobre aquela temática. Então, eu precisei ler, porque na prova e em algum outro momento, no projeto, eu teria que colocar aqueles autores, né? Eu tenho que estar por dentro daquele tema. Então, eu li os artigos, por isso que eu fiquei 1 ano me preparando. Então, eu li esses artigos e eu cuidei as datas, né? Então, assim, que data mais ou menos abre a seleção? Eu botei na minha agenda, a gente precisa de agenda, a gente não vai lembrar tudo de cabeça e nem sempre vai ter uma amiga para nos falar, né? Às vezes, eu sou uma que eu falo quando eu me lembro, mas às vezes eu esqueço de alguém, né? Então, eu falo, me chama, vai me chamando, mas assim, se eu vi que é sempre em julho, lá por maio, eu já vou começar a olhar o site para ver se já está lançando. E é todo dia, toda semana, enfim, eu não posso perder a oportunidade, né? Então eu tenho que cuidar as datas para não me perder e daqui a pouco ter que esperar mais 1 ano para participar da seleção. Então foi isso que eu fiz. Eu olhei os editais, eu vi as linhas de pesquisa, vi possíveis coisas que eu poderia pesquisar, né? Cuidei as datas e acabei me organizando e lendo os autores para me preparar para essa seleção. Mas nesse meio tempo eu vi que teria a seleção para aluno não regular. O que é aluno não regular? É um edital que eles lançam que você cursa uma disciplina, você escolhe uma disciplina daquelas que estão sendo ofertadas, você faz a sua inscrição, se for selecionado, é mais simples, entre aspas, para ser selecionado, né? Cumpre os requisitos, envia o currículo, enfim. Você cursa aquela disciplina como aluno, como os outros alunos que estão ali fazendo, porém você ainda não está no curso de mestrado. Então isso é bom enfatizar. Tem gente que, eu faço aluno não regular, eu já vou estar no mestrado. Não, né? Não é tão simples assim, infelizmente. Mas é uma forma de você conhecer o ambiente acadêmico, alguns professores, colegas, e já tá, eu digo, no clima, né, de quem faz o mestrado. Então, é uma forma que para mim foi importante. Então, eu vi que saiu o edital para aluno não regular, eu me inscrevi e comecei a cursar uma disciplina de educação musical. Eu não conhecia nada da área da educação musical, com criança, com professor, nada. E foi uma forma de eu me aproximar da temática e eu comecei a gostar. Então, para mim foi interessante, porque na disciplina eu comecei a cursar, né, conhecer alunos, conhecer a professora, né, trocar ideias com colegas que já trabalhavam naquela área e ler autores que eu poderia usar depois futuramente no meu projeto também. Então foi uma forma de eu me ambientar com aquele assunto, naquele ambiente e me preparar para o projeto mesmo, né, que seria no ano seguinte. Então, quando você cursa não regular, na maioria das vezes você consegue aproveitar aqueles créditos depois, se você passa na seleção e entra no mestrado. Então, também é bom, porque você cursa e depois é uma disciplina a menos que você precisa fazer. Às vezes, daí dependendo do regimento, você pode cursar em outras universidades, daí tem todo, né, quanto tempo, até quantos anos que pode aproveitar, até quantos créditos, enfim, cada curso é diferente. Mas no meu caso, eu fiz como aluno não regular, no meio do ano, e no ano seguinte, em 2019, eu fiz como aluno não regular de novo, porque só depois de 6 meses queria abrir a seleção para o mestrado mesmo. Então eu fiz 2 disciplinas de aluno não regular que me ajudaram muito para entrar. Então eu falo muito para as pessoas, façam como aluno não regular, para conhecer, saber que tipo de trabalhos que é pedido, porque o mestrado ele é mais puxado assim do que uma universidade, que muitas pessoas fizeram universidade à distância.
Eu fiz psicologia presencial, mas a minha pedagogia foi à distância. Eu sei que não tem muita troca, a gente estuda meio por conta, então é diferente, né? A exigência é diferente num curso de mestrado, a gente precisa ler, debater, entender do assunto. Então, até para você ver se é isso que você quer, né? Outra etapa importante, quando você vê no edital, tem alguns itens que pontuam no seu currículo, né, que vai fazer diferença, porque a avaliação em alguns lugares, pelo menos onde eu estudo, é por prova, né, sem consulta, currículo e entrevista. Então, também é interessante você ver que itens podem pontuar no seu currículo a fim de que você consiga melhorar o seu currículo para participar da seleção. Por exemplo, curso de até 40 horas vale ponto. Bom, quantos cursos eu tenho até 40 horas? Se pode até 5 cursos, digamos. Eu vou fazer mais curso para poder ter a pontuação. Precisa de publicação? Eu talvez ainda dê tempo de eu publicar algo. Então, isso também é importante, você cuidar o que pontua, né? E se organizar para isso, para quando participar da seleção, você poder ter uma boa pontuação. Porque a gente sabe que, principalmente em universidade pública, há muita concorrência, né? Quando eu fiz, por exemplo, era 30 vagas e tinha umas 400 pessoas concorrendo. Então, né, não é fácil, né? Então a gente precisa ter uma pontuação boa também no nosso currículo. Outra etapa que tinha quando eu fiz, a prova, né? Então, como que foi a prova? Uma prova sem consulta, e para essa prova eu devia ter estudado os autores indicados nas referências pela orientadora, né? Então, eu já tinha estudado, daí cada professor vai fazer a prova do seu jeito, não tem como dizer para vocês como que é a prova, mas para a prova eu teria que ter previamente elaborado um projeto, né, como eu comentei com vocês, porque às vezes na prova pode pedir algo sobre a intenção de pesquisa, relacionar os autores com alguma, né, com alguma teoria, enfim, com alguma temática. Então a gente precisa estar por dentro do assunto, precisa saber dos autores que a gente quer pesquisar, dos autores importantes para aquele referencial teórico, para aquele tipo de assunto, né, que a gente está estudando. E a prova, pelo menos onde eu fiz, acho que na maioria das vezes é sem consulta, né? É uma prova grande. A minha eu escrevi 6 páginas, né? 3 páginas dos dois lados, quase morri com dor no dedo. E outra coisa que eu também achei importante, que eu não sei se fez diferença ou não, mas eu preferi fazer, eu decorei todas as referências que eu iria usar na minha prova. Então, assim, eu já tinha mais ou menos o que eu queria botar na prova, se fosse a prova do jeito que eu imaginava, porque eu já estava meio que prevendo, conforme as conversas que eu via, né, pelos meus colegas. Eu decorei tudo que eu ia escrever, né, aprendi, mas decorei também algumas coisas, citações, enfim, e eu decorei todas as referências. Então, eu ia usar, digamos, umas 9, 8 referências, eu decorei tudo. O autor, o nome do trabalho, a cidade, o ano, a página, tudo. Porque como que eu ia citar alguém se eu não ia botar nas referências? E não tinha consulta, então eu decorei. Então, precisa de uma preparação antes, né? Eu coloquei todas as referências lá no final, tudo decoradinho. Não foi fácil, mas enfim, sobrevivi, né? Então, fiz a prova, conforme a pontuação, tu é classificado ou não para a próxima etapa. Tinha a etapa do currículo e depois a etapa da entrevista, né? Então, por que entrevista? Por que saber o seu projeto? Porque eles vão te perguntar na entrevista. Eles querem saber o que tu tá fazendo lá, né? O que tu tá fazendo, o que tu vai pesquisar, no que tu trabalha, tem relação do teu trabalho atual com a pesquisa que tu vai fazer? Tem possibilidade de fazer essa pesquisa? Porque às vezes é uma coisa meio aleatória, tem que saber se tem como fazer essa pesquisa. Eu tenho como chegar nessas pessoas, ou tem relevância a minha pesquisa, né? Uma pesquisa a gente sabe que tem que ter uma relevância social, né? Uma relevância científica, então a gente precisa ter uma noção do nosso tema, como que ele se contextualiza, né? E para isso a gente precisa, em base de dados científicos, pesquisar o que está sendo falado, o que está sendo escrito sobre aquele assunto e também saber defender, né, o nosso projeto no momento da entrevista, né? Como eu disse, não é uma regra, cada curso, eu não sei, eu não olho o edital de outros lugares, mas eu acho que também são coisas que, né, devem ser mais ou menos parecidas. E daí na entrevista, aonde eu participei, eram 2 professores, então alguns lugares tu pode apresentar em PowerPoint, né, em slides, enfim, o teu projeto, tu apresenta e depois eles vão te fazer perguntas, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né? São perguntas às vezes que a gente já pensou que seriam feitas, outras nem tanto, mas é interessante que você tenha domínio do seu projeto. Porque numa universidade concorrida, né, qualquer ponto a mais que você ganhe pode fazer diferença
para você ser selecionado, né? E no projeto do doutorado, no projeto de seleção, no processo seletivo, né, no caso, era diferente. Teve a prova, daí também sem consulta, acho que eu escrevi 7, 8 páginas, quase morri também escrevendo. A gente não tá mais acostumada, né? Eu uso muito computador, então, nossa, tava com dor no dedo, não aguentava mais escrever. Mas enfim, também tinha tudo organizado na minha cabeça, qual o projeto que eu ia fazer. Teve a seleção do currículo e teve o projeto teria que ser enviado também. Então, no mestrado, não necessariamente tinha que ter o projeto pronto enviado para o processo seletivo, mas no doutorado sim. Então, precisei enviar o projeto até 15 páginas para que eles avaliassem também aquele projeto e na entrevista eu fiz a defesa do meu projeto e mostrando por que aquele projeto poderia virar uma tese, né? Então, que uma tese é muito mais complexa, muito mais abrangente do que a dissertação, no caso. Então, uma questão importante também, né? Falei ali do currículo, da pontuação, atenção com os documentos que vocês vão, né, comprovar a experiência de vocês, as publicações, enfim, que vocês querem pontuar no currículo. Então, assim, vocês vão precisar anexar esses documentos, tenham muito cuidado, sejam organizados, porque qualquer ponto que vocês deixarem de fazer, né, pode fazer a diferença depois, né? Às vezes por 2 décimos vocês não são selecionados. Quando eu fiz o processo seletivo do mestrado, eu passei de primeira, mas no doutorado não, né? Eu não fui selecionada e daí no outro semestre, acabou tendo 2 semestres seguidos, porque era um curso recente, né? Foi a primeira turma eu me inscrevi, não fui selecionada, mas na segunda turma eu consegui ser selecionada. Então, a primeira vez eu não fui selecionada, acho que por 2 décimos, né? Então, foi pouca diferença da outra candidata. Então, faz a diferença sim, né? Então, em relação aos documentos, né, cuidar na organização, no envio desses documentos. E outra questão importante é compreender, né, que além das disciplinas você vai elaborar, né, no mestrado a dissertação e no doutorado a tese. Então, por que eu digo além das disciplinas? Porque tem um número de disciplinas que a gente precisa cursar. E por que a gente precisa ter atenção a isso? Porque a gente tem que saber se a gente vai ter disponibilidade de horário para fazer essas disciplinas, né? Em que horários esse curso que eu estou fazendo vai disponibilizar disciplinas? Tem cursos que é totalmente aleatório, segunda de tarde, terça de noite, quarta de manhã, a gente não consegue trabalhar, né? Dependendo do lugar, se vai fazer mestrado não consegue trabalhar, tem lugares que tem bolsa também, enfim, daí facilita, nem todos têm. Então, a gente tem que estar atento para isso. Quantos créditos, por isso vê o regimento do curso, quantos créditos precisa para terminar o curso, né? Então, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha algumas disciplinas, né? 2 que eu cursei. No primeiro semestre, eu fiz 5 disciplinas. Então, eu tinha aula quinta de noite, sexta de manhã, sexta de tarde de noite e sábado de manhã de tarde, toda semana. Então, assim, você tem essa disponibilidade? Além de que 5 disciplinas exige bastante leitura, bastante dedicação, mais a elaboração da dissertação, que não entra como disciplina, que a gente tem as orientações, tem as leituras, enfim, mas não entra como disciplina. Então, é bem puxado. Eu preferi fazer mais para depois ir fazendo menos. Acho que eu fiz 5 no primeiro semestre, depois, se não me engano, eu fiz 3 no segundo, acho que 2 no terceiro e no último semestre eu não fiz nenhuma. Tive a sorte, né, de nos últimos semestres, sorte, né, o azar, enfim, né, a gente sabe que a pandemia da Covid foi algo horrível para todos nós, mas nesse sentido de estudo me favoreceu, porque daí eu consegui dar conta do meu trabalho, enfim, de outras coisas que eu fiz durante a pandemia, porque os estudos foram online, né, foi nesse período, inclusive, que eu concluí a faculdade de pedagogia também, em 2020 e 2021. Enfim, então a gente tem que saber das disciplinas, né? A gente tem que saber se a gente vai ter uma dispensa do trabalho para cursar essas disciplinas, se a gente vai ter esse tempo, né? E a gente vai ter esse tempo para se dedicar a isso, né? Porque não é fácil, a gente não pode ficar faltando aula. O nosso curso tem que ser a nossa prioridade, né? Eu vejo que muita gente começa como aluno não regular e acaba desistindo, né? Pessoas que querem muito, mas hoje eu não vou poder ir na aula porque eu tenho que ir não sei aonde. Hoje eu não vou poder ir na aula porque eu tenho que fazer não sei o quê. Não, aquele horário de aula, por exemplo, quinta de noite eu tenho aula, quinta de noite eu não tenho outro compromisso além da minha aula. Eventualmente pode surgir uma reunião da escola, uma coisa, ok, mas não sempre,
né? Eu não posso deixar aquele horário em aberto para fazer outras coisas, porque é meu horário de aula, é o meu plano de estudos, está ali, o meu futuro está dependendo daquela aula que eu vou participar. Então, né, eu sugiro que vocês se organizem também em relação a isso, né? Que tenha as disciplinas, ver o horário das disciplinas, a disponibilidade e tentar fazer mais disciplinas no início para não ficar tão sobrecarregado depois, né, com o final da dissertação ou da tese, enfim, que a gente acaba, né, demandando bastante tempo. Além do que, né, a gente tem as disciplinas obrigatórias, então algumas a gente não vai ter como fugir, a gente vai ter que fazer e outras a gente vai escolhendo, né, em cada semestre. Depende de cada curso também. E outra questão importante, né, é que a gente precisa de muitas horas de estudo para isso, né? A gente precisa de muita leitura, a gente precisa de muita organização, a gente precisa de dedicação, a gente precisa cumprir prazos, né? Tem muita gente que entra e que começa a se apavorar, porque tem prazos, a gente precisa de prazo. Como é que eu vou estar escrevendo uma coisa que eu não sei quando é que eu vou ter que entregar, quando é que eu vou apresentar, né? O mestrado, a gente escreve durante um ano o projeto, né? Que a gente teve aquele projeto inicial que eu comentei, ele vai ser modificado com certeza, né? Em conversa com o nosso orientador, depois a gente vai modificando ele e a gente vai aprimorando ele. E depois, no meio do ano, no meio do curso, né? Depois de um ano de curso, a gente qualifica, né? Tem uma banca de qualificação. Não sei se em todos os lugares é assim, mas onde eu cursei é assim. Então, o projeto é o quê? O que eu pretendo pesquisar? Introdução, objetivos, né? Justificativa, objetivo, metodologia e parte do referencial teórico e cronograma. O que eu vou pesquisar? Daí eu passo por uma banca, apresento meu trabalho, né? Com 2, 3 professores, depende da universidade. Eles vão me dar sugestões, coisas que eu posso aprimorar no meu trabalho e depois no próximo ano eu vou coletar dados e analisar os resultados. Então, por exemplo, quando a gente tem entrevistas, a gente leva muito tempo para transcrever, né? No meu trabalho eu tive o total de 600 e poucas páginas de transcrição de entrevista, conversa de WhatsApp, tudo isso para analisar. Então, isso leva tempo. Então, a gente vai ter mais um ano para fazer todo esse trabalho, né, de colocar em prática a nossa pesquisa e analisar os resultados dela. E daí sim a gente passa pela banca da defesa, né? E no doutorado a qualificação é depois de 2 anos e a defesa no 4º ano. Até trouxe aqui para mostrar para vocês a minha dissertação, que eu mandei encadernar, ó. Um pouquinho grande, mas é o nosso trabalho, né? Então, depois nos dá um orgulho por ter construído, né, todo esse trabalho feito, né? E para isso, né, para a gente estar fazendo a nossa dissertação, para a gente estar cursando as disciplinas, a gente precisa abdicar de algumas coisas, como eu falei lá no início, né? Então, eu penso que é uma escolha, né, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Por isso que não é para qualquer um, não dá para comprar trabalho pronto. Tem muita gente que quer entrar no mestrado, quer comprar trabalho, é uma vergonha isso, né? Enfim, tanto para quem faz o trabalho quanto para quem compra. Mas, enfim, se entrar nesse mérito, a gente precisa se dedicar, a gente precisa saber do que a gente está falando, a gente precisa pesquisar e saber daquele assunto, porque a gente vai estudar aquele assunto, a gente tem que saber contextualizar. Se alguém me perguntar sobre aquele tema, eu tenho que saber falar sobre aquilo. É a minha pesquisa. Então, além do que, a gente também quer ficar conhecido, né, por ter estudado aquele tema. E nisso a gente vai fazer publicações de artigos, a gente vai apresentar em eventos, né, que eu vou trazer em um outro vídeo alguns materiais desses que eu já tenho, já escrevi capítulos de livro. Então, que também é importante, porque o mestrado e o doutorado, eles têm a ver com a pesquisa, com uma parte acadêmica que a gente quer divulgar também o conhecimento. Não adianta eu escrever todo um trabalho, fazer toda uma pesquisa e ninguém ficar sabendo, né? Então, eu também tenho que divulgar esse conhecimento, seja em forma de artigo, em forma de livro, apresentando em eventos, a gente está sempre se inscrevendo e apresentando nosso trabalho, porque outras pessoas precisam saber, né? Não só para nos conhecer, mas para saberem sobre esse assunto. Outra questão importante durante o curso é a prova de proficiência em língua estrangeira. Então, do curso que eu fiz, né, na UERGS, eles pedem que no mestrado, durante o curso, tenha concluído a proficiência em uma língua estrangeira e no doutorado em 2 línguas. Tem cursos que eu já vi que pede a proficiência já na etapa da seleção. Então, assim, vai variar, mas a língua estrangeira com certeza vai ser solicitada. Então, também é algo para vocês saberem, né? Preciso ser expert em inglês, em italiano, em espanhol? Não, mas eu preciso ter uma noção. Até porque, principalmente no doutorado, tem cursos em inglês, tem artigos em inglês para a gente ler.
né? Então a gente precisa, não dá para depender só do Google, né? A gente tem que entender. Então tem essa questão que a gente também tem que cuidar, né? E por último, né, mas não menos importante, que eu trago aqui, é que você desenvolva uma pesquisa que faça sentido para você, né? Então, que possa melhorar a sua prática, que possa melhorar a prática do lugar onde você vive, onde você mora, ou que possa fazer a diferença, que pessoas possam se interessar por esse assunto, porque também fazer, né, como eu falei, fazer uma pesquisa toda e ficar guardada não vale a pena, né? Então, como a gente tem que pesquisar muito, a gente precisa pesquisar sobre o que a gente gosta, né? Então, no meu caso, né, eu entrei na disciplina de educação musical, comecei a pesquisar sobre a música. Muita gente fala, tu, sobre a música, não tem nada a ver, eu não canto, não toco, enfim, nada. Mas eu comecei a pesquisar sobre a importância da música, né, no desenvolvimento dos bebês, que tem a ver com o desenvolvimento infantil, com a psicologia, com a pedagogia. Então, a gente vai unindo coisas que a gente já conhece, coisas que a gente pode conhecer e coisas que a gente pode aplicar, né? No caso, no mestrado eu fiz com bebês e famílias, né, vivências musicais, e agora no doutorado eu estou pesquisando, tô lendo para depois fazer a pesquisa sobre a prática de professoras, né, em berçário. Então, assim, tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu sou professora de berçário, sou professora de educação infantil, né, eu também acabei cursando a especialização em educação musical, mas então eu pesquiso algo que faz sentido para mim, né? E a gente tem que pesquisar, porque não adianta a gente ficar lendo um assunto que não nos interessa, né? Que o orientador pediu para a gente pesquisar tal assunto. A gente tem que pesquisar o que a gente tem interesse em pesquisar, né? Então, esse vídeo é para mostrar para vocês, né? De forma breve, espero que tenha ajudado, que vocês possam, né, confiar em vocês, possam se dedicar, se planejar, né? Às vezes dá para fazer um processo seletivo só para tentar, para ver se eu vou passar ou não, com certeza. Mas se você está afim de realmente passar, você tem que se preparar, né? A gente tem que conhecer pessoas que já fizeram, conhecer aquele ambiente, ver como é que foi as provas, e daí eu acho que essas dicas vão ajudar um pouquinho, tá bom? Então tá, até o próximo vídeo.